Gênesis capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra, apenas o primeiro versículo mesmo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta engravidou e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um filho homem com o auxílio do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui em torno da Tua Palavra, porque cremos que a Tua Palavra é que liberta, transforma, salva, instrui o homem para a vida. E o desdobramento desta vida é a eternidade com Cristo Jesus. Em nome de Jesus, dai-nos graça neste momento, para que possamos compreender a Tua Palavra e que, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, possamos praticá-la. Em nome de Jesus. Assim nós te oramos, te agradecemos por tudo. Amém. Existe um canal de TV por assinatura chamado O Mundo Visto de Cima. Não que eu tenha TV por assinatura, mas conheço algumas pessoas que têm. E aí sempre aproveito a oportunidade para assistir. O que eu descobri nessa vida é que para a gente ser feliz, não precisa ter tudo que se deseja, não. É só conhecer algumas pessoas que têm e você se dá bem. Eu não tenho sítio, mas de vez em quando passo fim de semana em alguns. Não tenho carro, mas ando para cima e para baixo de carro. Também não tenho TV por assinatura, mas de vez em quando dou uma zoiada. E esse canal é interessante porque ele mostra várias regiões do mundo, né? Há poucos dias eu assisti a costa leste americana, a região da Toscana, na Itália, Canadá, visto de cima, e recentemente passou o litoral brasileiro. E é muito bonito, imagem em alta definição, aquelas praias, cachoeiras, matas, as grandes cidades com prédios que parecem desafiar a lei da gravidade. Muito bonito, muito legal. O mundo visto de cima, ele é muito bonito. O problema é quando a gente desce. E aí, para vê-lo de perto, de baixo. E aí a gente descobre que não é tão bonito assim. Apesar de termos matas, cachoeiras, praias belíssimas, prédios, né, que exaltam a capacidade humana, só que existe a presença do pecado, a realidade do pecado, que torna o mundo feio. E nesse misto, né, de caos e ordem, tragédia e beleza, é que nascem os filhos. E naturalmente vem a preocupação. Quando os filhos chegam, e agora? O que fazer? E é bem verdade que existem muitas pessoas que estão em situações desesperadoras. E aquilo que era para gerar alegria é motivo, em muitos casos, de desespero e de grande preocupação. Existem pessoas que não estão dormindo por causa dos filhos. E muitas delas nem porque os filhos fizeram alguma coisa. É a pré-ocupação. O que fazer neste mundo? E o filho, se você parar para analisar um filho, o projeto de Deus, quando cria o homem e a mulher, e ele diz, ó, sede fecundos,
multiplicar, encher a terra. E o método que Deus criou para gerarmos filhos é através do ápice da intimidade entre o homem e a mulher, a relação sexual. Apesar de hoje termos as fertilizações in vitro, mas o método que Deus criou é aquilo que representa o ápice da intimidade, o momento máximo da intimidade entre um homem e uma mulher, que é a relação sexual. E não é apenas uma questão biológica. Há uma troca de energias, de fluidos, há um entrelaçamento espiritual nessa união. E disso surge um filho. É por isso que Deus abomina, um dos motivos de Deus abominar a prostituição, passa por aí. Um filho é para ser visto com muita responsabilidade, com muita seriedade. Ter filho é algo muito sério. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Você que é pai, você que é mãe. Deus não quer pais irresponsáveis, porque pais irresponsáveis geram filhos irresponsáveis. E não pense porque há exceções, não, mas fulano, os pais dele eram irresponsáveis, mas ele ficou sério. Não olhe isso como um exemplo e acha que vai ser assim com os outros. Não. Ou você compraria uma passagem de uma companhia aérea de que cada 1000 voos, 10 caem. Você iria nesse avião? Você não iria. E filhos é algo para ser encarado com seriedade. Aí você olha o mundo e diz assim, não, mas esse mundo, o mundo hoje é muito difícil, o mundo é muito mal, terrível. Para se ter um filho hoje é muito complicado. Quem é que leu o boletim pela manhã? Pois é. O mundo nunca foi um bom lugar para se ter filhos. Sabia disso? Apenas por um breve momento, lá no Éden, mas nem deu tempo. Chegou o capeta e bagunçou o coreto. Adão e Eva pisam na bola. E olha o que diz o relato aqui em Gênesis capítulo 3, o verso 24. E expulso o homem. Expulso da onde? Do Éden. E aí quando você chega no capítulo 4, no verso 1, coabitou o homem com Eva, houve uma relação entre Adão e Eva. Esta engravidou e deu à luz a Caim. Depois, no verso 2, deu à luz a Abel. Primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que compreender é o seguinte: filhos não nascem no paraíso. Filhos não nascem no paraíso. Caim e Abel nasceram fora do paraíso e todos nós. Não existe paraíso. E você quer ver a prova de que o mundo nunca foi um bom lugar para se ter filho? Mas é o único lugar que temos. Se bem que com a tecnologia hoje, é possível que você, com recursos financeiros, né, devido aos avanços aí da engenharia aeroespacial, você pode ter um filho na Lua, ou em Marte, em Plutão. Quem sabe você não consiga, né, ter um filho fora deste mundo. O problema é o registro, né? Quando você for registro, nasceu onde? Na Lua, então é lunático, né? Então, esse vai ser o problema da carteira de identidade dele. Então,
Por enquanto você tem que ter eles por aqui mesmo. E o mundo sempre foi um lugar complicado. Afinal, o poeta já disse, viver é algo muito perigoso. Só para você ter ideia, tem um registro aqui das principais conflitos da história da humanidade. Olha o tanto de gente, meu amigo, que já morreu em guerras. A Guerra dos 30 Anos do Império Romano, entre 1618 e 1648. 3 milhões de mortos. Guerras napoleônicas, entre 1804 e 1815. 3 milhões e 500 mil mortos. Segunda Guerra do Congo, entre 1998 a 2003. 3 milhões e 800 mil mortos. A Guerra Civil Russa, nos anos de 1917 a 1921, 5 milhões de mortos. A Revolta do Hungan na China, 8 milhões de mortos. Guerra de Tamerlão, na Ásia, 15 milhões de mortos. Primeira Guerra Mundial, 20 milhões. A Rebelião Taiping, na China, nos anos de 1815 a 1864, 20 milhões. Guerras mongóis, 30 milhões de mortos. Segunda Guerra Mundial, há quem diga mais de 50 milhões de mortos, dos quais desses 62% só de civis. Você vai na Bíblia, no Antigo Testamento, meu amigo, a impressão que se tem é que o cara, quando ele amanhecia, ele, que vontade de matar, de guerrear. E se isso não acontecesse, ele entrava em depressão. A impressão é que naquela época só tinha 2 tipos de homem, o covarde e o guerreiro. Guerras. Fora as catástrofes. Tsunamis, terremotos, vulcões. Aí o cara fala assim, não, o Brasil é um país muito abençoado, porque não tem nada disso. Nem precisa. Temos o Congresso Nacional, né? O governo, as câmaras de vereadores, deputados espalhados por esse país afora. Já temos isso. Pelo amor de Deus, não precisamos de mais. Qualquer país desse aí que tem vulcão, terremoto, eles preferem continuar com suas catástrofes do que com as mazelas do Brasil. Então o mundo nunca foi um bom lugar, mas é o único lugar que temos. E para isso, olha o que disse Eva: adquirir um filho homem com o auxílio do Senhor. Não se desespere, seremos auxiliados. Agora tem um detalhe. Você vê essa expressão, no verso 2 ela dá luz a Abel. E aí, olha o resultado dessa primeira família aqui formada com marido, mulher e filhos. O verso 8 diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, aconteceu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Por que isso está aqui na Bíblia? Se eu fosse escrever a Bíblia, eu varreria isso para debaixo do tapete. Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Por que a Bíblia nos revela isso? Primeira tragédia é no seio da família e é um fratricídio. Um irmão matou o outro. Se você comprar um jornal amanhã e ver essa manchete, você vai dizer assim: é o fim do mundo. É o começo. E não confunda fim de um mundo com o fim do mundo. Isso aqui é o começo, gente. O primeiro crime já foi no seio da família, e um irmão matando o outro. Já mostrando que o negócio é complicado. E se não tivermos a ajuda de Deus nesse negócio, estamos completamente perdidos. Completamente. E quando eu falar aqui, eu vou usar 2 palavras para diferenciar sobre
criação e educação. Porque criar é a coisa mais fácil. Criar a gente é só dar água e comida que eles crescem, que é uma beleza. Ficam cada parrudo, ficam fortinhos, né? Agora, educar exige mais trabalho. A gente cria bicho, filho a gente educa. Eu vou sempre fazer uso dessas duas palavras. Primeira coisa, não crie seu filho apenas para o sucesso. Neste mundo, eduque-o para que, diante do fracasso, ele tire lições para a vida. Não crie o seu filho apenas para o sucesso, mas eduque-o para que, diante do fracasso, ele tire lições para a vida. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 50. Verso 20. Quando Jacó morre, os seus irmãos, com medo de José se vingar, vão lá dizer a ele o seguinte: olha, papai mandou você nos perdoar, não fazer nenhum mal. Aí conta aquela história toda. Agora olha a resposta de José, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que foi que os irmãos de José fizeram com ele? Você lembra? Jogaram ele num poço. A gente sempre não culpa os outros por causa dos nossos fracassos. Sempre culpa. Sempre culpamos os outros por causa dos nossos fracassos. José foi parar num poço, e do poço para um trono. O marketing de Deus é diferente. Antes de José subir num trono, primeiro ele desceu num poço. Depois ele foi para um trono. E quando ele saiu do poço, também a alegria não durou muito tempo, não. Depois ele foi para a prisão. Foi para a casa de Potifar, e lá veio a mulher de Potifar tentar seduzi-lo, ele não entrou nessa. E aí foi preso. E depois se tornou governador. Mas José, ele chegou à seguinte conclusão: cara, aquilo que lá no passado poderia ser visto como um fracasso, ter me tornado uma pessoa amarga, triste, vingativa, deprimida, era Deus na minha vida. Nós temos que educar os nossos filhos para não ver fracassos, derrotas como um inferno, mas como parte da caminhada. Jesus, quando nasceu, não tinha plano de saúde, não tinha absolutamente nada a olhos humanos. Seu berço foi uma manjedoura, um coxo. Em um ambiente de aparente derrota, estava ali o mais vitorioso de todos os homens. O que eu estou querendo dizer com isso? Não, eu vou chegar em casa, vou cortar o meu plano de saúde, o cartão, que o baiano disse que não. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que, em primeiro lugar, é Deus que nos ajuda, nos auxilia. E se eu e você, como pais, confiarmos nele, ele nos dará as ferramentas necessárias para educarmos os nossos filhos.
porque a responsabilidade é grande, mas Deus nos capacita. Tem que crer, buscar na palavra. Não, outra coisa, não crie seu filho como vítima deste mundo, mas eduque-o para que ele não faça vítimas neste mundo. Não crie seu filho como vítima deste mundo, mas eduque-o para que ele não faça vítimas neste mundo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum por parte dos pais, depois que os filhos fazem um monte de besteira, principalmente quando eles chegam na fase da adolescência, ele diz assim: não, foi influenciado por fulano, as más companhias, não é? Era um menino bom, ele é um menino bom. E essa expressão menino bom eu ouço direto, principalmente das mães. Até porque o conceito de amor materno não existia no mundo antigo, sabia disso? O conceito de amor materno, ele passa a ser difundido principalmente a partir dessa escultura aí, ó. Essa é a famosa Piedade, a obra, por muitos considerada a obra-prima de Michelangelo. Ela é esculpida em mármore, em uma perfeição assustadora. O cardeal francês, Jean Billieres, ele encomendou a Michelangelo esta obra de arte. E ela está em exposição. Se você quiser vê-la, amanhã você pode pegar um avião lá para a Itália, ir lá no Vaticano e ver. E a ideia de Michelangelo é o seguinte: se você observar atentamente para essa escultura, você vai perceber que o corpo de Jesus ele é proporcionalmente menor que o de Maria. Pode observar. Isso é intencional. O artista, ele faz isso intencionalmente. E ela representa Jesus morto, após ser retirado da cruz, no colo, nos braços de Maria, sua mãe. E aí, qual é a ideia aí? O que é que o artista quis transmitir? A dor de uma mãe pela perda de um filho. E esse semblante de Maria, com Jesus nos braços, ele transmite a ideia: meu filho foi incompreendido, vítima dos homens maus, do mundo. Só que tem um detalhe: é Jesus. Os filhos dos outros, eles são mais parecidos com o outro, não com Jesus. Tem nada a ver, meu amigo. O seu filho não é Jesus, certo? Esse aí não pecou em nenhum momento, era perfeito e foi parar na cruz por causa dos nossos pecados, para pagar pelos nossos pecados. E aí, a partir desta escultura, passa-se a desenvolver esse conceito de amor materno. E quando chega aqui na América Latina e no Brasil, então, aí, meu amigo, o campo é muito fértil. Um dia eu vi uma reportagem de uma mãe que ela estava entrando com maconha no presídio para levar para o filho. Tadinho do meu filho, é um tédio a prisão, ele precisa fazer uma viagem, né? Pelo menos, sem sair do lugar. Vou levar uma maconhazinha para ele. E você pensa que é só ela? É muitas que levam. Maconha, cocaína. Algumas já foram presas. Isso é amor? Não. Isso é uma distorção de amor. O filho dela não é Jesus. E muitas vezes falamos: coitado do meu filho, ele não merece isso. Aquele ali não merecia. Então não crie seu filho como vítima deste mundo.
mas eduque-o para que ele não faça vítimas neste mundo. Esse discurso de que o mundo é mau e que não é um bom lugar para se ter filhos, ele é no mínimo egoísta. No mínimo. Porque olha só, você nasceu, não é? Você não gostou de ter nascido? Os outros, não, eu não quero ter filho, não. O mundo é muito ruim. Quer dizer, o cidadão, ele se acha tão importante, que época boa foi só que ele nasceu. Deus escolheu o melhor dia, fala assim, ó, você vai nascer que pronto, daqui para frente, não vai ter mais dia bom para ninguém nascer. É um ser especial. Com quase 7 bilhões de pessoas no planeta, ele é o cara. Não, meu amigo. Deus quer que o homem continue tendo filhos. Os filhos são heranças do Senhor. Outra coisa em relação a filhos. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 2. Olha como esse negócio de ter filho é tão bom que até Deus teve uma. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de quem? Do Herodes. Olha que coisa interessante. Deus escolheu um dos piores dias para Jesus nascer. Um dos piores dias. Sabe quem era? Só para você ter uma ideia, dá uma pincelada do que esse cidadão fez aqui, Herodes. E é nesse governo que Jesus nasce. No verso 16, aí de Mateus 2, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo qual com precisão se informara os magos. É debaixo do reinado desse homem, do governo desse camarada, que Jesus nasce. Jesus nasceu num dia mau. Num dia mau. Nos dias de Herodes. Dilma e Lula, do lado de Herodes, eram 2 cordeirinhos. Mansinho, mansinho. E tem mais. Tem um historiador que ele disse que Herodes era um cara tão perverso que um belo dia ele teve a seguinte ideia: possa ser que alguns dos meus parentes queiram usurpar o meu trono, e mandou passar o cerol em todo mundo. É mole. O cara era extremamente perverso, só queria saber do poder. E é nesse dia que Jesus nasce, nos dias de Herodes. Sabe o que é que a gente tem que entender a respeito de filhos? A nossa relação com Deus. Olha o que diz o verso 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Aqui são os magos. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Se formos só espiritualizar isso aqui, vamos lá, o ouro porque Jesus é rei, né? O incenso, sua santidade, a mirra por causa da morte. Tudo bem, até concordo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o que é que José e Maria fizeram com esse ouro, incenso e mirra? Será que eles colocaram lá no altar e todo dia eles ficavam? Ouro, incenso e mirra era uma das coisas mais valiosas da época, e eles estavam sendo perseguidos por Herodes, e eles tinham que se deslocar de um lugar para o outro, se hospedarem. E para você se deslocar, viajar, se hospedar, comer, beber, você precisa de dinheiro. Sabe o que é importante a gente entender na nossa relação com Deus e com filhos? É que Deus conhece as nossas necessidades, antes mesmo de virmos ao mundo. Esse ouro, incenso e mirra são providências divinas para a família sagrada. Deus sabe de que precisamos, quando precisamos e por que precisamos.
Então não se desespere. Ao contemplar seu filho, creia que Deus sabe exatamente do que ele precisa. Agora tem um detalhe. Um está atrelado ao outro. Olha o que diz o texto aí em Mateus, capítulo 2, o verso 13. Tendo eles partido, os magos, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, o chefe, o pai, em sonho, e disse: dispõe-te, presta atenção na ordem, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Ele manda José dispor-se. O anjo não aparece para Maria. O anjo não aparece para o menino Jesus. Aparece para quem? José, o homem da casa. Jesus precisava de proteção? Dentro de uma lógica humana, não. Mas por que Deus faz isso? Para chamar a nossa atenção. Homens, pais, somos responsáveis pela proteção. Somos responsáveis pela proteção. Dispõe-te, José. E o interessante é que o anjo, ele só aparecia para José em sonho. Para você sonhar, em que condição você tem que estar? Dormindo. Eu não sei se José era baiano, né? Vivia dormindo. Mas uma coisa interessante: dá para dormir sendo perseguido por um rei? Dá para dormir sendo perseguido por um homem tão perverso que ele tinha coragem de mandar matar crianças? Você sabe como se matava as crianças? O soldado romano, ele entrava nas casas, pegava a espada e atravessava as crianças. Era assim que se executava. Dá para dormir assim? José conseguia dormir. Você sabe por quê? Porque ele estava amparado pela palavra de Deus. Ele dormia porque ele confiava em Deus, que Deus era o guardador da sua família. Não precisava tomar Rivotril. Ele conseguia dormir. Você sabe por quê? Quem tem a certeza de que Deus está com a sua família, dorme até debaixo de uma crise. Porque é uma paz inexplicável. É uma paz que excede todo entendimento. Não se desespere. Em Jesus Cristo, você tem paz para educar seu filho. O mundo é mau, Jesus nasceu num dia mau, para nos mostrar que Deus é mais poderoso. Outra coisa que é necessário compreender. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 4, verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Qual é a situação aqui? Abel foi lá e fez uma oferta para Deus. Deus se agradou. Caim foi lá e fez uma oferta também. Deus não se agradou.
Caim não teve critérios na sua oferta. Hoje o pastor Rômulo falou aqui pela manhã, esse negócio de você fazer as coisas para Deus de qualquer jeito, né? Porque tem gente que fala assim, é do coração, né? Depende mesmo, se seu coração estiver cheio de colesterol, todo entupido às veias, não vai ser coisa boa não, né? Esse negócio é de coração, não vem com essa não. Pela manhã que a gente estava aqui, viu que Deus é um ser organizado, Deus não é bagunceiro, não é. Então tem que ter excelência nas coisas. Ah, mas eu sou pobre. Tem muita gente que, não, mesmo você sendo pobre, eu e você, né, que eu não sou rico, nós podemos fazer as coisas com excelência. Primeiro coloca-se o amor, e se você coloca-se amor, consequentemente virá excelência. E aí Caim, meio desleixado de qualquer jeito, fez uma oferta, Deus não se agradou. Aí, olha a reação dele. Ele, em vez de tomar isso como lição para fazer melhor, não. Descaiu-lhe o semblante. Fez biquinho, ficou emburrado. Né? Só que nem Adão e Eva perceberam isso, porque o texto é bem claro aqui. Ó. Diz aqui no verso 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Só Deus viu. Lá do céu, Deus viu. Adão e Eva de pertinho, não conseguiu perceber que o filho Caim, que de Caim caiu-lhe o semblante. É uma coisa muito importante isso, sabe por quê? Nós como pais, devemos estar atentos aos nossos filhos. Como é que foi o dia dele na escola? Anda com quem? Meu filho, por que ele está assim? Está meio estranho. Você não é assim? Observação. O problema é que às vezes a gente só olha, com essa correria, com essa maluquice, com esse frenesi para ganhar dinheiro, conquistar cargos, posições, galgar na empresa. Tem gente que sobe tanto na empresa que a casa dele fica tão longe que ele nem consegue ver mais, de tanto que ele subiu. Aí não consegue ver o semblante dos filhos mais. E está lá um querendo matar o outro. Deus do céu viu, só Adão e Eva que não perceberam isso. Aí diz aqui, disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, aconteceu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Quando perceberam já era tarde. A tragédia já tinha acontecido. E o que Caim virou? Um errante fugitivo. E foi o primeiro construtor de cidades. O verso 17 diz assim, coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Cidade é sinônimo de segurança. Cidade é sinônimo de conforto. Cidade é sinônimo de uma paz que Caim procurava, um lugar para se estabelecer. E até hoje o homem vive assim. E tem muitos filhos assim, errantes, fugitivos, buscando segurança, buscando sossego, buscando paz. E o texto ele é interessante, porque olha o que Deus diz. O verso 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Geralmente desejo é assim. Mas a ti cumpre dominá-lo. Uma das maiores tragédias na vida
de uma pessoa é um desejo mal administrado. Tem coisas que ela começa até bem, mas termina mal. E esse desejo aqui, como era um desejo de vingança, de ódio, um desejo de morte, e não vem para cá me dizer, não, eu nunca senti isso, eu nunca tive ódio, eu nunca desejei o mal para ninguém, eu sou crente, eu sou evangélico. Ultimamente, meu amigo, eu ouço cada maldição, cada praga de evangélico, que é de arrepiar. Sabe como temos que educar os nossos filhos? Primeiro, não criá-los para dar vazão a todos os seus desejos, mas educá-los para dominá-los. Não crie filhos para dar vazão a todos os desejos dele, mas eduque-os para que ele, através da palavra de Deus, os domine, porque senão não termina bem. Tem muitos pais aí, porque ele sofreu, nunca teve nada, eles falam assim, meu filho vai ter tudo. Você sabia que ter tudo pode ser uma maldição? Eclesiastes é a prova disso. Se você ler Eclesiastes do começo ao fim, você vai chegar à seguinte conclusão: caramba, ter tudo na vida pode ser uma maldição. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Jesus diz: de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E tem muita gente criando filho aí com nesse pique, o filho ter tudo. E quando você cria um filho para ter tudo, nada vai saciá-lo. Absolutamente nada. Porque quanto mais ele tiver, mais ele vai querer. Não confunda a vida simples com vida miserável. Porque tem gente que tem essa ideia. Você sabe o que é uma vida simples? Uma vida simples, você pode ter carro novo, casa, sítio, fazenda, seja o que for. Mas na seguinte condição: eu possuo, mas esses bens não me possuem. Eu os tenho, mas eles não têm a mim. A minha alma não pertence a eles. A minha alma é de Cristo Jesus. Isso é uma vida simples. Não confunda. Esse negócio de ostentação não termina bem. Até porque o ladrão está aí fora esperando. Tome cuidado. E para finalizar, meus irmãos, olha o que diz aí mesmo em Gênesis, no capítulo 3. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ó, por aqui ninguém passa. Agora, olha como é a sabedoria de Deus e os propósitos dele através da história. O homem foi expulso, agora tem dois querubins, um de um lado, outro do outro. Ninguém volta. Paraíso já era. Agora, abra sua Bíblia, lá no capítulo 26 de Êxodo, no verso 1. Farás o tabernáculo, que terás 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás, de obra de artista. Isso aqui era o seguinte: essas cortinas do tabernáculo, elas eram extremamente espessas, grossas, e nas suas bordas, nas suas orlas, eram bordadas querubins, de um lado e do outro. Que a Bíblia fala véu, você pensa que é aquele véu de noiva. Não é não, meu irmão. Aquele rasga fácil.
Esse véu era um tecido espesso, grosso, pesado. E aí Deus dá ordem para bordar querubins, figuras representando querubins, de um lado e do outro do véu, dessas cortinas. Agora, vai lá no Evangelho de Marcos. Marcos 15, 37 e 38. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Presta atenção, em duas partes. De alto a baixo. Sabe o que é isso? Deus rasga o véu e diz o seguinte, através de Jesus Cristo: o acesso está aberto, o caminho está aberto através de Jesus Cristo para o homem voltar ao paraíso, ou seja, voltar a Deus, através do sangue de Jesus Cristo. O que é que havia em cada lado desses véus? Os querubins. Preste atenção, não foi de baixo para o alto, não foi o homem que rasgou, foi o próprio Deus. Por isso que é de alto a baixo. O véu se rasga, o caminho novo, vivo, eficaz em Jesus Cristo é aberto, e aí o homem pode voltar. Não crie o seu filho para ser um rebelde, um autônomo na existência, mas eduque-o para que ele volte ao paraíso com as mãos dadas com Jesus Cristo. Amém? Vamos orar.